Boa tarde a todos. Essa palestra de hoje, ela surgiu, a ideia pelo menos surgiu na contramão. Primeiro foi o convite para que o curso se apresentasse, e depois veio aquela ideia assim, o que vamos propor dentro de uma conversa, de uma palestra, já que tem um tempo que eu venho falando sobre alguns assuntos muito próximos desse assunto. E eu já estou aproveitando, porque no ano que vem eu dou uma sequência numa pesquisa que já vem de um bom tempo, e no pós-doutorado eu sigo com essa ideia, contando um bocado da história que a gente tem muito sugestiva aqui em Belo Horizonte. Eu acompanho a história de algumas outras cidades, Rio, São Paulo, Porto Alegre agora, uma aluna do doutorado vai defender a sua tese no próximo dia 27, falando de um coro específico, de uma associação coral em Porto Alegre. Então isso vai se abrindo no Brasil, a contação de uma história especial, que é a história dos corais, e como que esses coros eles funcionam no Brasil como uma representação. Me lembro que numa palestra do ano passado eu falei um pouco sobre esse assunto, sobre representação social e aquilo que acontece na nossa sociedade, esse assunto. Coro no Brasil, ele é tão representativo como o time de futebol, por incrível que pareça. A diferença é que o time de futebol tem uma torcida muito grande. O coro também normalmente tem a torcida muito grande, mas essa torcida, pelo fato do coro ser algo usual, a torcida não vibra. É algo que faz parte da vida de todo mundo e, no meu ponto de vista, ela quase chega a ser algo na existência de todo mundo, como acontece aqui no Brasil, em Minas Gerais, talvez, como acontece em alguns países da Europa. A grande questão é que isso, para nós, é tão usual, é tão normal, que as pessoas não conseguem valorizar ou valorar essa expressão que é o coro. E é claro que o desenvolvimento da minha pesquisa vai em cima disso e ele segue perguntas que são feitas, o que eu faço para as pessoas normalmente, aquela história assim, para que serve o coro para todos vocês? Porque em Minas Gerais, por exemplo, coro é como banda de música, os dois são uniformes na visualização de todas as pessoas. Mas quando você conversa sobre esse assunto, o coro ele só tem ele só é de fato valorizado quando ele tem uma função social ou funcional. Então, normalmente os coros que são valorados são os coros que existem dentro das igrejas, como instrumento da liturgia. Até isso funciona muito bem. Eu conversei com alguns maestros que eles respondem àquela situação assim, o seu coro, e hoje as igrejas evangélicas estão desenvolvendo isso com muito mais intensidade, o seu coro funciona muito bem e ele tem uma função enorme enquanto ele participa do culto. A partir do momento que ele sai e ele vai fazer uma apresentação artística fora, ele deixa de ter o pleno valor que ele tinha antes. Isso é algo que é explicável. Isso não é porque as pessoas entendem que o coro ficou menos. Não é isso. Eu acho que consigo responder isso já, no tempo de hoje, depois de um tempo de pesquisa. Mas, para que isso aconteça, é necessário que se crie o contexto, ou pelo menos que se explique o contexto daquilo que aconteceu nessa nossa cidade. Aconteceu em Belo Horizonte como marca da criação de uma representação muito específica. E eu estava aqui conversando com o Paulo logo antes que ele chegou para mim e perguntou, mas por que essa marca 1956? 1956 é para Belo Horizonte um momento interessante de um upgrade do movimento coral. Eu estava dizendo para ele que funciona mais ou menos como Pokémon. Você vem até um certo momento e depois evolui
E é, de fato, um processo de evolução. A gente entende hoje a ideia de música cantada a várias vozes em Minas Gerais sendo desenvolvida assim. No século XVIII, você tem lá os compositores que fazem a música dentro da igreja e só dentro da igreja, a música vocal. E essa música vocal, ela não tinha coros, ela tinha quartetos. Toda a música escrita naquela época era feita para quartetos. As estruturas de maior quantidade de vozes só vão acontecer no século XIX para frente. E quando a gente chega no final do século XIX e começo do século XX, você tem Belo Horizonte sendo construída como uma cidade de um novo padrão. Uma cidade que vai desenvolver-se sob a ideia de que é uma cidade moderna ou uma cidade modernista. E isso muda, sim, a maneira de se pensar, inclusive as aglomerações. Por quê? Porque aqueles que vêm para Belo Horizonte, no primeiro momento, são funcionários públicos. E esses funcionários públicos são colocados de uma maneira organizada no centro da cidade. Com aquela ideia mesmo que foi feita, a Avenida do Contorno, toda a cidade se desenvolveria na forma de anéis, uma forma organizada à maneira do pensamento positivista europeu do final do século XIX, enfim. Não é que Belo Horizonte estaria sempre dentro da Avenida do Contorno, mas quando ela chegasse à beira, se abriria um novo anel e aí você expandiria a cidade em anéis. Essa era a ideia. Só que fizeram as partes externas de fazendas para alimentar as pessoas de dentro e essas partes externas aumentaram e aí se criou um problema que não se conseguiu resolver e não vai se resolver nunca também. Belo Horizonte continua desse jeito, se abrindo para várias partes, aí, engolindo inclusive outras cidades de fora. Mas essa comunidade que vem para cá de funcionários públicos, eles precisavam também de lazer e cultura. Esse lazer era propiciado de várias maneiras, de teatros que vinham, operetas que vinham para Belo Horizonte, depois de um certo tempo, com a própria questão do rádio, que se desenvolveu, mas as igrejas que foram construídas, e aí igrejas construídas por esses, igrejas exuberantes, como é o caso da Igreja de São José, a Igreja da Boa Viagem, essas igrejas organizavam as suas estruturas internas. Então, dentro de cada igreja, você tinha estruturas corais grandes. As pessoas se juntavam ali para fazer, sobretudo, música sacra que era aplicada dentro da conjuntura católica, que naquela época era o que existia. Belo Horizonte, como o Brasil inteiro, tinha 95% de população católica. Isso se desenvolve dessa maneira, e aí vem a questão dos orfeões, que é aquilo que Villa-Lobos traz num determinado momento com o chamado canto orfeônico. Esse canto orfeônico, ele tem inclusive essa necessidade de explicação do que é o chamado orfeão, porque até hoje a gente tem uma quantidade grande dos chamados corais, coros, que na verdade são orfeões, não são coros. O coro é quando você desenvolve uma estrutura de vozes para ser cantada 2, 3, 4, 5, 6 vozes, cada voz com a sua especificidade e o seu desenvolvimento. A partir do momento, o orfeão são conjuntos vocais de pessoas que não se preocupam de forma nenhuma com um aprimoramento técnico, mas que usam o canto como algo de desenvolvimento pedagógico, sobretudo. E aí pode ser a 2, 3 vozes, não tem problema. A diferença é a especificidade, aquilo que você busca como desenvolvimento do padrão canto. Então, com isso, todas as escolas passam a ter os seus orfeões. E você vai ter orfeões, inclusive no Conservatório de Música,
que traz uma história interessante, que também eu falava com o Paulo, de uma cantora que vai ser uma cantora extremamente importante no movimento aqui, que dizia assim: eu cantava lá no coro da escola, eu detestava coral. Eu só passei a gostar demais de coro quando, a partir de 1956, surgiu aquele coro que foi o divisor de águas daquilo que é o coro funcional, o orfeão, para um conjunto vocal que tem, de fato, uma função estética, uma função de desenvolvimento musical e que vai ser reconhecido não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro como um modificador de estruturas. É claro que existia antes uma outra sequência que é estudada nessa tese que eu já citei, que vai ser defendida agora dia 27, das chamadas sociedades corais. As sociedades, elas tinham uma função específica para o mundo operístico. Essas sociedades, elas serão sempre amadoras, desenvolvidas em várias cidades, onde as pessoas seguem um modelo europeu, que as pessoas de boa família que cantavam se juntavam numa grande massa coral para auxiliar na execução de óperas. Isso é muito interessante. Isso aconteceu na Europa no século XIX inteiro e acontece no Brasil até os anos 1970, quando as casas principais de ópera do Brasil começam a ter os seus coros estáveis, como acontece em Belo Horizonte com a criação do coro lírico, do coral lírico em 1971. Ou seja, eu vou dar uma sequência, eu vou fazer um passeio com vocês aqui através de fotos, mostrando para vocês o que acontece na formação coral em Belo Horizonte. Não dá para entrar em detalhes, porque é uma história longa de 56 para cá, mas que mostra, em primeiro lugar, como um coro foi capaz, então, de modificar a maneira de se pensar o instrumento coral. Ele passa a ser um desenvolvedor de um repertório coral de qualidade e que será mostrado para a sociedade como uma formação instrumental de organização própria, tendo à frente, a partir de 1956, maestros profissionais e que serão também um dos diferenciais dessa modificação, que terão elementos menores como a sua organização de apresentação, os objetivos que os impulsiona a serem esse instrumento, uniformes organizados, até esses pequenos detalhes são feitos e desenvolvidos a partir de agora. Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês o que acontece, tentando chegar então no nosso tempo e tentando mostrar para vocês que, na verdade, aquilo que vocês enxergam hoje como um modelo coral, ele foi desenvolvido, ele foi organizado a partir de 1956, com a história de um maestro que vem para Belo Horizonte para passar férias, junta pessoas, aliás, quem junta é um morador daqui, que também era um maestro. Ele chama algumas pessoas e fala assim: vamos cantar um repertório específico, música renascentista. Esse repertório não é muito cantado no Brasil e a gente quer fazer uma brincadeira aqui. Ok, juntaram-se lá esses moleques, músicos todos, estudantes do conservatório, sabiam solfejar, cantaram aquilo dentro de casa, acharam bonito. O pai chegou do trabalho, viu aquilo acontecendo e falou assim: por que vocês não se apresentam na festa que nós vamos fazer daqui a 3 semanas? Tudo moleque. Eu disse: beleza, vamos lá, vamos fazer essa apresentação. E aí começa a modificação. Vamos começar agora, hein? Mais um. Esse é o cerne do madrigal renascentista, o coro que existe até hoje e que foi criado, então, naquela época. Esse músico que vem para Belo Horizonte é Isaac Karabchevsky, que está vivo até hoje, um grande maestro, né?
e que começou o seu trabalho de regente profissional aqui em Belo Horizonte, quase ninguém sabe disso, e regendo uma turma de, como eu disse, de moleques, né? As moças bonitas aí que se juntaram rapidamente, se organizaram para fazer uma apresentação na Sociedade Mineira de Engenheiros num jubileu que eles estavam comemorando. E se organizaram de uma maneira perfeita para que pudessem impactar num determinado momento. A ideia deles, e eu conversei com várias pessoas desse coro, e eles disseram mesmo, a nossa ideia era fazer a apresentação, participar da festa depois, que teve um super coquetel, e acabou, né? Só que foi um sucesso tão grande que esse madrigal renascentista não conseguiu parar. E aí disseram assim, nós daqui a 6 meses vamos cantar no Municipal do Rio. E cantaram. Depois falaram assim, daqui a 1 ano nós vamos viajar para a Europa. E viajaram mesmo, por uma série de fatores. Claro, não vamos dizer, eu tenho uma história enorme para contar para vocês aí, mas não tem tempo, né, Luciano? Não tem. Para falar do uma... Você vai chegar ali, tá? Você vai chegar ali. Então, olha, eu vou mostrar para vocês depois, mas tem pessoas fantásticas. Aquelas 2 gêmeas ali da ponta são Malinha e Melinha, que foram professoras na escola aqui, né? Maria Lúcia Godoy aqui na frente também. Enfim, tem uma série, eu conheço várias aqui, são pessoas maravilhosas. Vamos passar. Vamos lá. Aqui o madrigal se apresentando, Isaac Karabchevsky logo aqui à frente, né? É um coro que se organizou imediatamente de uma maneira completamente diferente que tudo que havia existido até então. Eu comprovei isso em fotos. Eles tiveram cuidado de fazer um uniforme, que foi assim, aqui foi uma sensação num determinado momento. As meninas falaram uma vez, me ensinaram o nome dessa saia que faz assim, tudo igual. Tem um nome para isso aí, eu não lembro, não sei. Não, mas é aquela coisa, olha lá para você ver que elas estão todas na mesma altura. É porque é plissado isso aí, né? É tudo na mesma altura, pode olhar lá, olha. Elas foram organizadas assim, a mulher não podia mudar de fila não, porque a altura das saias é organizadíssima lá, ó. Então isso tinha um padrão, o coro criou um padrão inicial de uniforme. Tudo isso é seguido até hoje por vários coros, assim, é a ideia da representação. Vamos lá, passou. Eles, no primeiro disco, eu coloquei essa foto para vocês verem o que era o uniforme na cor dele mesmo, vermelhão, bonito, pensado, Minas Gerais, vermelho, branco, né? O coro, eles estão no Municipal do Rio, Isaac Karabchevsky à frente ali. Vamos seguir? Esse é o próprio madrigal renascentista na década de 1970, onde Isaac ficou à frente do madrigal, pelo menos mais ou menos até 1970, foi a última excursão que eles fizeram à Europa, e depois Afrânio Lacerda, aqui na ponta, assumiu o madrigal. E o madrigal se modificou completamente, modificou-se mesmo, em todos os sentidos, mudou o uniforme, mudou o repertório, mudou o maestro, enfim. Eu estou dizendo isso porque o madrigal renascentista foi o coro que criou padrões, como eu disse já, de uniforme, mas ele criou também padrões de objetivos. Os objetivos para os coros, até muito pouco tempo, era viajar para a Europa, sair do Brasil. Essa ideia de que um coro, para ser um coro aqui respeitado, tinha que ir para fora do Brasil, isso vem do madrigal renascentista, porque ele foi assumido pelo governo brasileiro, na época, como um cartão de visitas do governo. Então, tudo o que acontecia no Brasil, tudo na década de 50, depois de 56, até década de 70, o madrigal renascentista cantou em tudo. Vinha presidente de fora, chamava madrigal. Vinha um outro
Tomou posse outro presidente, chamava o Madrigal. Madrigal cantou na inauguração de Brasília, cantou no Rio de Janeiro para presidentes, viajou para a Europa representando o Brasil em várias coisas, foi para os Estados Unidos, viajou para a Argentina, viajou de avião da FAB para tudo quanto é lugar. Ele era um instrumento do governo. Então, quando se pensa hoje numa criação coral, você segue esse padrão. E a própria questão do repertório. O primeiro madrigal, porque eles chamam assim, o primeiro madrigal, ele é o coro de um repertório renascentista e um repertório de música brasileira. O segundo madrigal, que é esse aí, é um coro de música brasileira contemporânea. É específico a maneira como cada coro cria uma personalidade para que ele se represente, para que ele seja aceito dentro de uma sociedade como um instrumento estético, como um instrumento também representativo, como um instrumento social. Eu falo sempre muito desse coro porque é ele que faz essa modificação, né? Passa, por favor, Fábio. Porque a gente tem esse outro coro que vem logo depois, com aquela moça ali na frente, ali, Maria Célia, você ali, Maria Célia, você ali, tá? Segunda da fila, moça bonita, né? Já cantou por vários lugares. E esse coro ainda tem para nós a visão do coro principal de Belo Horizonte. E de fato é. O Ars Nova. O Ars Nova tem uma carreira muito mais intensa, mais vitoriosa, mais representativa dentro do Brasil, e que vem com Carlos Alberto Pinto Fonseca sendo a pessoa que impulsiona essa imagem, porque ele será, talvez, na minha opinião, o maior maestro de coros que nós tivemos no Brasil. Segundo Maria Lúcia Godoy, Isaac Karabchevsky é um bom regente, um grande regente de orquestra, mas em termos de regência coral, ele era perfeito. Essa é a opinião da Maria Lúcia Godoy. O que é muito interessante. Porém, a dedicação à música coral e à regência coral do Isaac Karabchevsky foi de 4 anos só. Depois ele se direcionou para a música orquestral e regeu orquestras a vida inteira. O resto da vida dele até hoje. Então, aquele regente que veio depois como figura representativa de um instrumento coral foi Carlos Alberto Pinto Fonseca. E isso fez com que o Ars Nova se tornasse essa figura representativa de um movimento, de uma estruturação coral. O grande coro representante de Minas Gerais durante muitos anos, né? Seguimos. Esse é o Ars Nova atual. O coro que chega aos seus 60 anos aí, infelizmente vivendo um momento meio terrível agora, né, de corte de bolsas, que a gente não sabe o que acontece para frente, mas que é esse coro de uma estrutura e que eu deixo mais para o final se a gente tiver tempo. Eu brigo com o pessoal do Ars Nova, porque eles não mantiveram o grande padrão de estruturação de uniformes que o Ars Nova sempre teve, tá? E que os coros daqui de Minas sempre tiveram, né? É uma cara meio... Eu olho para o Ars Nova assim, eu falo assim, quando é que eles vão vestir o uniforme de verdade do Ars Nova? Mas isso é uma opinião pessoal baseada na ideia minha de representação, de uma linha coral, etc., né? Seguimos. Esse é um coro importante também em Belo Horizonte. Olha para lá, professora, olha para esse coro. Conhece esse coro? Esse é o Júlia Pardini, um outro coro também que vem de uma história longa, com a tia Elza ali à frente. Alguns cantores importantes passaram por esse coro. A senhora ainda era um bebê nessa época, não estava participando ainda. Você fala que está ali no meio, eu não vou acreditar, não. Pelo amor de Deus, né? Mas eu vou chamar a atenção de vocês sempre para a mesma lógica. Uniformes, elegância, valorização de um instrumento, que é o caso do coro, e apresentações extremamente estéticas desses grupos, né?
Olha lá, seguindo. Vários coros. Esse é o coral lírico, que surgiu em 1971, já tem uma história longa também, e que é extremamente importante porque profissionaliza de fato a música coral em Belo Horizonte. O Madrigal Renascentista é responsável por uma questão bastante, isso é uma hipótese minha que até hoje ninguém confrontou, e eu fico esperando alguém confrontar, porque a minha ideia é sempre a seguinte: o Madrigal Renascentista, apesar de ter sido um coro entre muitos aspectos profissional, por ter representado o Brasil, por ter cantado com as principais orquestras brasileiras de uma época e depois o Ars Nova também, esses coros sempre mantiveram uma estrutura amadora. Sempre. Porque a maioria dos cantores que participavam desses grupos eram, no caso do Madrigal, funcionários públicos, e no caso do Ars Nova, muitos liberais. E essas pessoas não tinham como assumir uma vida profissional. Como artistas mesmo, em vários momentos, o Madrigal foi convidado a participar, a entrar em instituições, em ser até mesmo bancado pelo governo, e os cantores se recusaram. E dentro dessa ideia que eu falei, da ideia da representação, aquilo que você coloca para os outros, a ideia de que um cantor de coro, ele é amador, isso é uma ideia que está na cabeça, da cabeça das pessoas, numa questão de como você enxerga. Como é que vocês, eu faço essa pergunta para vocês, como é que vocês enxergam um coro e uma orquestra? Qual dos dois é o profissional? Estou perguntando. A orquestra sempre será profissional. O coro não. Não interessa qual o coro. Quando você pensa, por exemplo, na instituição Palácio das Artes, se você tiver que acabar com um dos dois primeiros, você acha que você acaba com o coro lírico ou com a orquestra sinfônica? A pergunta é difícil. Hein? Não, eu não estava falando do profissional, eu estava falando da visão externa. Da visão externa. Se você pergunta para as pessoas assim, qual dos dois que você acha que é essencial? A orquestra. Tá certo? Então, isso é respondido pela maneira como os coros começaram um caminho. E isso se torna uma representação. Se torna algo palpável, visível até. Deixa eu ver aqui, o tempo eu tenho que acelerar. Tem que acelerar. Vamos lá. Esse ficou ruim a foto, mas é a única que eu tenho. Eu quis colocar isso porque você tem segmentos na estrutura coral. A partir dos anos 80, 90, os coros começaram a ser abarcados e criados dentro de instituições. Essa instituição podia ser uma empresa, essa instituição podia ser um órgão público. Né? Esse é o Coral Uzi Minas, um coral dos anos 80, 90, que era regido por um colega que eu mostro para vocês daqui a pouco, que toda vez que falo de maestro de coro eu tenho que fazer uma homenagem a esse sujeito. Seguimos. Aqui o coral da Petrobras, um segmento de coral de empresa. Esse coral BDMG, de banco. Esse o coral da OAP, ligado ao UFMG até, de aposentados. Esse aí já vem os coros do nosso tempo. Esse é o Contentus, criado há pouco tempo, o coro que faz apresentações junto da Filarmônica. Seguimos. Esse é importante sempre dizer, porque também se cria um movimento coral dentro da universidade e das universidades. As universidades pelo Brasil afora têm os seus núcleos corais. Esse é o coro grande do núcleo de música coral aqui da UFMG. Então, uma diversificação dentro do movimento estudantil, com alguns coros. Esse é o coro da engenharia, mais um. Esse é o coro da FALE. Esse é o coro da medicina. Seguimos. Esse é o coral da Manu, né?
o Campos Encanto. Pedi a foto hoje, ela falou assim, para que você quer uma foto? Tem que mostrar, a moça de costas ali são das novas maestrinas do tempo, né? Seguimos. Eu sou o Madrigal, canta daqui a pouco, né? Não é o coro principal, mas eu deixei aqui para o final, porque ele canta daqui a pouquinho também. Então, observe o seguinte, você tem uma trajetória e tem esses coros que estão ainda hoje. Pode seguir. Mas esses coros, eles têm uma linha de formação que eles são importantes para a geração de uma série de movimentos, quais sejam movimentos sociais, movimentos educacionais, movimentos de lazer, daquele tipo onde você fala assim, os coros dos anos 60, 70 e 80 eram coros que eram muito cobrados porque você tinha uma grande quantidade de regentes sendo formados dentro desses próprios coros. Aí você tem um movimento de transição nos anos 90, que é um movimento muito estranho até, e eu participei dessa época dos anos 90, porque quando se chegou o momento de surgir uma nova geração de regentes em Belo Horizonte, vários dos regentes novos saíram de Belo Horizonte, foram embora, foram estudar fora, nunca mais voltaram, foi um fenômeno. E eu digo isso porque eu fui um dos que fiquei, dos poucos que ficamos aqui em Belo Horizonte. Então, houve um momento de transição que chegou no começo dos anos 2000, onde não se tinha uma geração inicial de regentes. E aí se aumentou o número de coros em Belo Horizonte, e a gente dizia muito que Belo Horizonte passou a ter coros demais com uma qualidade de menos. O que foi um problema, o que está sendo revertido já nessa década de 2010. Mas os coros, ao longo do tempo, eles deixaram sair deles regentes e cantores profissionais. Os coros podiam não ser os profissionais, mas deles saíam profissionais. Então, eu mostro para vocês alguns só, porque a lista é enorme, né? Então, vamos lá. Vai passando, Fábio. Maria Lúcia Godoy, um dos maiores solistas internacionais que a gente já teve, que hoje as pessoas nem se lembram mais dela. Seguindo, Amin Feres, que foi um grande professor, nos deixou um tempo já, bonitão. Edmeia de Oliveira, mora em São Paulo. Seguindo, Ed na próxima, também. Passou? Essa moça. E não é? E é. Desses professores que a gente tem aqui, que são pessoas que vivem um mundo mesmo de óperas, de oratórios, de cantar em vários teatros profissionais, que saíram de coros. Cada um deles dá para falar assim, fulano veio de um coro assim, cantou no coro assado, etc. Seguimos? Mônica Pedrosa, também. Olha, voltou, hein? Os dois, hein? É para valorizar. Marcos Tadeu, que hoje rege o coro da OSESP, né? Silvia Klein, cantora de uma outra época também, mora. E aí os maestros, seguimos. Isaac Karabchevsky, seus tempos de início. Afrânio Lacerda, com o Madrigal Renascentista, na segunda fase. Esse é Carlos Eduardo Prates, já nos deixou também. Regeu o Madrigal durante um tempo, regeu várias orquestras. Isaac Kerr regeu o Madrigal Renascentista durante um tempo. Ele vive em São Paulo a vida inteira, mas ele também regeu o Madrigal durante um tempo. Ele veio convidado por Isaac. Júlio Medalha, que também regeu o Madrigal Renascentista, você vai falando dessa. Todas essas pessoas têm no seu currículo assim, no início da carreira, regeu o Madrigal Renascentista. Seguimos. Sérgio Magnani, meu mestre, essa figura que foi o fundador do Ars Nova em outra época, não com o nome de Ars Nova, que foi dado depois por esse cidadão, que é Carlos Alberto Pinto Fonseca, nosso regente maior. Ângela Pinto Coelho, outra
grande maestrina de muitos coros e que cantou também no Ars Nova em outra época. Eliane Fagioli, foi professora da escola de música. Cacá Campara, que também rege coros até hoje, foi professora da escola. Rafael Grimaldi, que nos deixou já um certo tempo, foi regente assistente de Carlos Alberto no Ars Nova durante muitos anos e que era um sujeito tão apaixonado por coros que fez o favor de morrer num ensaio de coro. Né? A gente brinca a piada do que só podia acontecer isso realmente com Rafael Grimaldi. Né? Márcio Miranda também trabalhou com coros durante a vida inteira, hoje rege a Orquestra Sinfônica de Betim, movimento atuante. Esse Otacílio eu falo sempre desse Otacílio Barreto, você se lembra dele? Otacílio é daquelas figuras que eu paro um pouquinho sempre para falar assim, das injustiças dessa vida com determinadas pessoas. Uma das pessoas mais talentosas que eu conheci como regente de coro, regiu o coral Uzi Minas, foi brutalmente assassinado em 2000 e fizeram uma investigação que envolveu o Estado, inclusive, porque ele era regente do coral Uzi Minas. Descobriram as pessoas até o momento em que descobriram que ele foi assassinado dentro de uma história meio terrível, assim, como um garoto de programa num motel, e aí descobriram que ele era homossexual. A partir do momento, em 2000, que ele foi dito homossexual, não se falou mais de Otacílio Barreto. Até hoje. Você pode procurar na internet, pode anotar, procurar o nome dele, você não acha foto. Essa foto eu tirei de um vídeo de uma outra época e, enfim, um regente brilhante, maravilhoso, esquecido por uma situação de outras épocas, né? Seguimos. Sueli Lauar, que foi para a Europa, continua regendo lá até hoje, é colega da turma de 90 que foi para fora, né? Seguimos. Marco Antônio Drummond, que rege a orquestra do SESI Minas, deve se aposentar em breve, mas que regeu a terceira fase do Madrigal Renascentista e regeu vários coros ainda em Minas Gerais. Seguindo. Lico, nosso querido aqui, que é uma pessoa especialista nessa arte coral desde muito tempo, já venceu concursos na Europa com o Madrigal de Brasília, que hoje rege o Ars Nova. Seguimos? Yara, essa foto ficou boa, né? Eu vi depois lá na preta, assim, aquela coisa. E a tia Elza eu deixei mais para o final aqui. Tia Elza é essa figura que também continua regendo. Dia 10 foi ontem? Teve a festa? Todo dia 10 de setembro, todo ano, o Júlia Pardini se reúne para cantar os novos, os velhos. Você estava lá? Você foi também? A festa cantou? Pois é. Essas cantoras internacionais que vivem com o seu umbigo juntinho dos coros sempre. E isso é uma característica boa da nossa terra. Esse é o melhor de todos. Quer dizer, o mais bonito. O sujeito. Eu deixei essa aqui de provocação, né? Parece comigo. Eu não uso barba. O sujeito. E eu acho que terminou, não foi? Não é? Sim. Um tempo pequeno para falar, mas pelo menos para despertar um pouquinho de uma curiosidade de todos dentro de um assunto que faz parte, como eu disse no princípio, de uma consciência mineira. Coro é algo que existe para nós como algo que está ali na esquina. Em todo lugar que você busca, existe um coro. Dentro da universidade, na igreja, na empresa, enfim, em todas as instituições. Mas, para nós, ele é algo tão usual, mais usual até do que uma orquestra, que você não dá o valor para ele. E essa ideia de não dar o valor não é porque as pessoas acham que o coro não tem valor, é porque é usual. Ele simplesmente faz parte de. Ele faz parte. Ele foi criado para tal.
Ele foi criado para ser algo que é próprio da sua cultura e daquilo que você vive no dia a dia. Então, como isso existe, esse princípio do usual, mais uma vez, é mais fácil você ir a um concerto de uma orquestra do que ir a um concerto de um coro. É mais fácil você valorizar a orquestra do que o coro, mas se dá para dar uma chamadinha rápida, isso é uma provocação de coro. O coro foi feito para tal. Ele foi feito para existir dentro da sociedade como tal, como um instrumento funcional, mesmo que exercendo um papel estético. Ele foi feito para ser amador, ele foi feito para ser uma figura que ama a música, mas que também é para ser amado, pura e simplesmente. Ele não foi feito, não se desenvolveu, pelo menos em Belo Horizonte, para ser um instrumento que está num patamar 2 degraus acima e ser enxergado como algo que deve ser visualizado como algo de outro patamar. Enfim, essa é uma questão. O tempo acabou? Era realmente para mostrar para vocês, através dessa passada, como que a gente tem um instrumento que ele está no dia a dia e que inclusive vem para cantar para vocês aqui, que ele simplesmente é, e continua sendo formador, porque vocês verão aqui algumas pessoas cantando que são profissionais, que vivem a vida como profissionais e que atuam no coro como amadores. É isso. Obrigado. Apresento para vocês já o coro daqui a pouquinho.